Graça e paz, irmãos, bom dia a todos. Uma vez mais o Senhor nos concede essa graça de podermos estar aqui nesse ambiente, reunidos debaixo do poderoso nome de Jesus. Então, a nossa oração que vamos fazer logo mais é para que verdadeiramente os céus novamente se abram sobre nós. Nós temos recebido da sua palavra, o Senhor tem nos falado do Senhor Jesus, da sua glória, das suas belezas, contempladas das mais diversas realidades das suas faces. Então que o Senhor continue a trazer ao nosso coração a sua palavra, nos edificando, nos exortando, trazendo aquela medida que Ele preparou para nós nessa manhã. Vamos orar, vamos pedir socorro a esse amado Senhor. Querido Pai Celestial, uma vez mais, no nome precioso do Teu Filho, nós te pedimos, nos dê espírito de sabedoria e de revelação, ilumina os olhos do nosso coração para compreendermos a Tua palavra. Nosso maior anseio, nosso maior desejo é que a Tua palavra se torne vida em nossos corações. Ó Pai amado, livra-nos de ser meros ouvintes da Tua palavra. O que realmente desejamos é ser praticantes da Tua palavra. Que nessa manhã, verdadeiramente, o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, ou continue a falar como Ele tem feito todos esses dias e noites a nós. É a nossa oração feita no nome do Teu amado Filho. Amém, Senhor. Vamos tomar nossas Bíblias, livro de Tiago, no capítulo 1. Vamos deixar aqui uma porção das Escrituras lidas. E depois nós vamos fazer as observações. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 17, vamos até o 21. Essa mesma porção nós lemos ontem. Repetindo, Tiago 1, 17 em diante, diz assim a palavra de Deus: toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Até aqui, por enquanto, a leitura, amados irmãos. Já temos falado nas outras sessões a respeito do grande objetivo que nós temos visto na perspectiva do livro de Tiago. Ele tem chamado aqueles irmãos, consequentemente a nós também, a uma vida de maturidade, uma vida de separação, uma vida de santidade. E para que ele pudesse nos ajudar a compreender o que significa essa temática maior, então nós pegamos o próprio livro de Tiago e dividimos em 6 mensagens na realidade. 6 ensinos, os quais eu quero aqui rapidamente colocar novamente diante dos irmãos, para que isso fique gravado no coração dos irmãos e sirva de incentivo aos irmãos a mergulharem mais profundo nesse assunto, ou nesses assuntos. Vocês se lembram que a primeira motivação que Tiago teve no seu coração para escrever essa carta àqueles irmãos que estavam na dispersão, foi trazer àqueles irmãos uma palavra de encorajamento, uma palavra de consolo àqueles irmãos. Conforme nós já por várias vezes citamos, os versos iniciais, ele estava dizendo àqueles irmãos que eles deveriam ter uma motivação de toda alegria, o estarem passando em grandes e várias provações. Então, Tiago, escrevendo nesse primeiro assunto, ele está, de fato, encorajando, trazendo uma palavra de consolo àqueles irmãos. E ele vai, nesses mesmos versículos iniciais, mostrar que o objetivo era muito claro. É para que eles, de fato, passando por aquelas provações, eles pudessem colher algo muito precioso que essas provações estariam promovendo neles.
era na realidade para que eles fossem conformados à imagem de Cristo Jesus. É exatamente a tradução do versículo 4, né? Em outras palavras, que a perseverança deve ter ação completa, para que sejamos, ou sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Traduzindo em outras palavras, o propósito daqueles irmãos estarem passando por aquelas várias provações, consequentemente a nós, tinha um fim claro, e tem um fim claro, é sermos conformados à imagem de Cristo Jesus. Isso significa o quê? Estarmos indo em direção à maturidade. Sermos santificados, sermos conformados à imagem do nosso amado Senhor Jesus. Mas nós vimos que Tiago, então, ele amplia o seu pensamento, trazendo um outro assunto à tona para nós, onde nós nos detivemos na primeira parte desse assunto que vamos completar hoje para os irmãos. E em destaque nós colocamos aqui os 2 versículos que nós consideramos ontem, versículos 17 e 18. Ou seja, Tiago estava mostrando àqueles irmãos que era importante que eles se lembrassem. Olha, vocês precisam lembrar sempre da grandiosa obra de Cristo Jesus que foi realizada naquela cruz. Aí o que nós fizemos no versículo 18, né? Nós fizemos uma incisão e abrimos para entendermos todo o pensamento de Tiago dentro dessa fala que ele coloca aqui. Olha, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. E vimos todo o desdobramento daquilo que significa, né, o significaria ser gerado de novo pela palavra. Aí nós pontuamos aqui, né, e buscamos uma ajuda no irmão que eu citei para vocês, qual é o significado dessa expressão Pai das Luzes. E vimos as 2 funções que Campbell Morgan nos ajudou a enxergar aqui. Primeiro é a função criacional de Deus, que Ele criou todo esse universo pelo sopro da sua boca, pelo poder da sua palavra. E essa mesma palavra foi usada para a regeneração, mas essa palavra encarnada agora. Aí nós falamos muito a respeito da grandiosa obra do novo nascimento. Levantamos aquelas perguntas, né? Por que o Senhor Jesus precisou padecer tanto, sofrer tanto? Aí nós fomos discorrendo os assuntos como os irmãos nos acompanharam ontem. E vimos toda a beleza da obra da cruz a nosso favor. A obra da regeneração. Hoje nós vamos depois dar um passo seguinte a esse pensamento, considerando os versos posteriores. Mas nós vimos também, né, num terceiro assunto importante que Tiago colocou à tona para nós, que verdadeiramente aqueles irmãos estavam sendo alertados, exortados a viver uma vida de coerência. Que nós não deveríamos ser meros ouvintes da palavra, e sim, praticantes dela. Já falamos algumas coisas sobre isso e com certeza amanhã iremos tratar com mais detalhes este assunto aqui. A fé sem obras é morta. O que isso significa nas Escrituras Sagradas? Aí nós avançamos um pouco mais. Tiago queria ainda dentro desse assunto de um pensamento exortativo, mostrar que um dos grandes e terríveis males que acontece no meio do povo de Deus é o problema da língua. Não me canso de dizer que os 5 capítulos que tem o livro de Tiago, em todos eles você encontra uma exortação muito clara e específica sobre isso. Mas sendo assunto tão relevante, tão importante, Tiago separa o capítulo 3 e trata somente dessa realidade. Muito importante para nós. E seria o 4º assunto, dentro, né, daquilo que estamos chamando de pequenas mensagens de Tiago, dentro de um assunto maior, que é o chamado do povo de Deus a uma vida de santidade ou maturidade espiritual. Aí, o assunto seguinte, o 5º assunto seria o quê? Olha, vocês tomem cuidado, estejam alerta contra as ações do mundanismo no meio de vocês. A questão do mundanismo. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Falamos algumas coisas sobre isso ainda em linhas gerais. E por fim, Tiago, então, colocando, né, um ponto final dentro dessas pequenas mensagens dentro do livro todo, ele nos fala da importância de uma vida de oração.
de nós estarmos sempre vivendo uma vida de joelhos diante dele, para que nós busquemos o seu dirigir, né? A sua condução. Então, em linhas gerais, esses 6 assuntos somados, eles nos mostram uma direção clara para a temática principal de Tiago, que é um chamado à maturidade espiritual, a uma vida de santificação. É isso que nós vimos, em linhas gerais, com os irmãos, né, nos períodos anteriores. E hoje nós vamos dar um passo seguinte nesse assunto, né? Só lembrando que ontem nós mostramos a respeito da gloriosa, né, da maravilhosa obra do novo nascimento, a qual nós fizemos parte. Vocês se lembram que nós também buscamos uma ajuda de Paulo no capítulo 2, versículo 1, onde está escrito lá, né, ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Aí selecionamos essas 2 palavras, delitos e pecados, e trabalhamos um pouco sobre cada uma dessas palavras e vimos a grande importância que há nelas. Que uma vez que eu sou um que praticou um delito, cometi uma transgressão, eu pratiquei uma ofensa, então sobre mim há um peso, há um juízo. E esse juízo, de fato, seria estabelecido através do derramar da ira sobre mim. Aí nós avançamos um pouco mais, mostrando o que o Senhor Jesus Cristo fez no que concerne à nossa regeneração. Ele atraiu o juízo de Deus que deveria cair sobre nós, sobre ele. Ele carregou nossos pecados. Deus fez com que as nossas transgressões fossem sobre ele colocado. Aí nós vimos que ele mesmo propositalmente atraiu o juízo que deveria cair sobre o meu irmão, sobre mim, sobre você e sobre todos nós. Isso é a grande manifestação do amor dele. Extremamente importante. Então, ele foi as últimas consequências para que nós pudéssemos ser salvos. Nós estávamos tendo comunhão, nós estávamos tendo uma comunhão ontem, sobre a questão, quando o Senhor Jesus Cristo, de fato, ele atraiu todos os pecados sobre ele. É muito importante nessa comunhão que nós tivemos, eu quero dizer também a todos os meus irmãos, que o Senhor Jesus, ele não se tornou pecador naquela cruz. Ele se tornou pecado por nós naquela cruz. Ele foi constituído pecado. É como um manto pesado, completamente apodrecido, cheio das minhas imundícias, as minhas cobiças, meus pecados de impureza, de prostituição. Todas essas nojeiras, todas nele foram colocadas. É por isso que, então, o pai vira a face dele. Porque o pai não pode ter comunhão com o pecado. Mas não era o pecado do filho, era o meu pecado sobre o filho. Então, lá naquela cruz, ele foi constituído pecado. Aí a Bíblia fala que ele desceu ao Hades, ele desceu ao inferno. Porque nós merecíamos ir para o inferno. Ele experimentou tudo aquilo que nós deveríamos provar. Agora, por que o Senhor Jesus não ficou no inferno? Porque o inferno só pode reter, a morte só pode reter aquilo que o pecado tocou. E o pecado não tocou em Cristo. O pecado não estava em Cristo, o pecado estava sobre Cristo. Assim como quando nós nascemos de novo, você não se torna um justo, você é justificado. A justiça é sobre você, não em você. A justiça é imputada em você, é sobre você. A sua justiça sempre será a de Cristo Jesus. O que vai ser infundido em você é a santidade de Jesus. Entende? Essa é a grande importância. Então, sobre ele foi imputado o nosso pecado, colocado sobre ele. Então, ele não se tornou pecador, se tornou pecado por nós. Foi boa a nossa comunhão, porque isso traz, por exemplo, um esclarecimento, talvez uma pergunta que o irmão e a irmã pode fazer. Claro para nós. Então, por que o inferno não pôde deter o Senhor Jesus lá? Porque o inferno e a morte só pode reter aquilo que o pecado tocou. Então, o que a Bíblia fala? Que ele saiu do Hades e trouxe nas suas mãos as chaves da morte e do inferno, sendo que o diabo não tem mais a chave nem mesmo da sua própria casa, porque Jesus é o grande vencedor. Ele é o grande vencedor.
Ele venceu, porque ele precisava por ele mesmo? Não, ele precisava por causa de mim. Você entende? Então, em Cristo foram colocados os nossos pecados. Então, foi boa naquela nossa comunhão, porque isso traz um pouco mais de luz e clareza ao coração dos santos, para entender jamais Cristo se tornou um pecador. E sim pecado. Sim pecado. Vocês se lembram quando no Velho Testamento, você vê isso lá no livro de Levítico, então quando o sacerdote ia verdadeiramente sacrificar aquela ovelha, diante do Senhor, então colocava-se as mãos sobre a cabeça daquela ovelha e transferia o pecado. E depois aquela ovelha era imolada. Olha só que figura impressionante esta, que nós temos lá no Velho Testamento, Então, isso é extremamente importante para nós. Que grande bênção foi e é esta obra do novo nascimento. Agora, vamos chamar um texto que eu não chamei ontem para, de certa forma, finalizarmos e darmos um start para esta manhã. 1 João 5, verso 12. Aí pertinho. Quem está em Tiago vai para frente um pouquinho. 1 João 5, versículo 12. Aqui está a grande realidade do resultado do novo nascimento, da regeneração que nós obtivemos em Cristo Jesus pela graça. 1 João 5,12. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos descansar, porque aqui está a maior revelação, a maior dádiva que alguém pode ter, Cristo vivendo dentro dele. É quando você e eu podemos dizer, Cristo é a minha vida. Isso é maravilhoso. Isso é simplesmente maravilhoso. Cristo é a minha vida. Se você nasceu de novo, você se rendeu ao Senhor, você pode dizer que Cristo é a tua vida, Ele habita em você. E é exatamente a partir dessas considerações introdutórias que nós vamos dar um passo seguinte. E vamos avançar dentro daquilo que temos como proposta para os irmãos nessa manhã. Vocês lembram que nós nominamos toda essa obra maravilhosa que Cristo realizou por nós naquela cruz como uma tão grande salvação, pegando a fala do escritor de Hebreus, do capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos essa tão grande salvação que primeiramente foi anunciado pelo Senhor, não é isso? E assim sucessivamente. Então é uma grande salvação e nós vamos perceber que ela é realmente muito grandiosa. O Senhor é verdadeiramente maravilhoso e Ele deseja que nós desfrutemos dessa tão grande salvação. E é isso que nós vamos buscar com graça e dependência do Senhor, receber dEle nessa manhã. Vamos então, voltem para Tiago, por favor, novamente. Estávamos em 1 João, no capítulo 1. E vamos pontuar exatamente aqueles versos que nos chamam a atenção a respeito daquilo que vamos tratar com os irmãos. Tiago 1, de 19 a 21, vou ler novamente, porque o 18 nós já consideramos. Agora, versículo 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Vejam só, nós saímos do versículo 18 e nós havíamos contemplado e percebido a tão gloriosa obra de Cristo na cruz a nosso favor. Mas aí, a partir do versículo 19, começa a vir até nós as instruções de Tiago àqueles que foram gerados de novo. Essa é a ideia. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Então, é algo que está sendo dito à igreja, aos santos, a cada um daqueles que nasceram de novo. Aí vai começar a mostrar, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar.
São instruções práticas de como o nascido de novo deve proceder. Ou seja, aqueles que nasceram de novo são colocados num caminho da prática do dia a dia. É o que ele vai exortar posteriormente. Olha, sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes. Agora, algo muito importante que eu vou dizer para vocês. E vamos dizer com muita calma. Essa verdade, ela precisa ser enfrentada por todos nós, por cada cristão. Vocês perceberam que, apesar de nós termos a vida de Cristo, de nós termos passado por aquela gloriosa obra da cruz, em nosso interior, continue algumas coisas estranhas, cheios de nós mesmos, maus hábitos, somos precipitados, e essa inveja que bate no coração. Muitas vezes falamos demais, maledicência, estou falando para filho de Deus, murmuração, somos impacientes, cedemos às tentações, julgamos as pessoas, guardamos mágoa, não perdoamos. Deixa eu piorar as coisas. Temos uma vontade dura, temos uma mente muitas vezes desequilibrada, e as nossas emoções são desajustadas. Isso mostra o quê? Olha, isso está sendo colocado ao lado de uma obra que nós vimos o quão gloriosa ela foi. Mostra o que para nós? Que apesar do novo nascimento ser algo maravilhoso que todos nós experimentamos, nós ganhamos a vida de Cristo, o nosso espírito foi verdadeiramente vivificado. Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Mas apesar dessa obra tão gloriosa, tão profunda que foi, algo precisa ser tratado em nós. Tiago fala muito sobre isso. E nós vamos ver que não só Tiago, como Paulo, como Pedro, João, falam sobre isso. E agora eu digo para os meus irmãos e irmãs, aqui, nesse ponto, é exatamente nesse ponto que muitos filhos de Deus desanimam. Desanimam. E chegam a duvidar da sua própria regeneração. Porque veem todos aqueles detalhes que são expressões que acontecem, de desajustes que há em nós, e nós duvidamos da nossa experiência. Se eu estou agindo assim, se eu estou tendo essa atitude, se esse tipo de sentimento tão esquisito está no meu coração, se de fato eu estou com esse coração guardando essa mágoa, será mesmo que eu nasci de novo? Aí você poderia me perguntar de uma maneira inteligente e sábia, mas então o que aconteceu lá no novo nascimento que nós falamos ontem? Que obra grandiosa foi aquela? Então vou dar algumas, vamos dizer assim, algumas falas para vocês que vão mostrar exatamente aquilo que aconteceu de modo real quando nós nascemos de novo. Ganhamos vida no Espírito, primeiro. Quando você nasceu de novo, lembra? Nós estávamos mortos em delitos. Então você ganhou vida no Espírito. Segundo, nós havíamos falado que estávamos numa condição de inimizade contra Deus. Agora você já não é mais inimigo de Deus. Isso você já ganhou do novo nascimento quando falamos ontem. Terceiro, nós fomos livres da condenação. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nenhum peso de condenação. Não há mais um peso de juízo e nem de ira sobre você. Quarto, você foi
libertos das trevas. Fomos transportados do império de trevas para o reino do Filho do seu amor, o reino de luz. Seguindo, você agora não está mais nas garras de Satanás. Você foi plenamente livre. E, para finalizar, houve uma mudança de filiação. Então, todas essas realidades são suas, minhas, a partir do novo nascimento. Então, vejam que a obra foi maravilhosa. Paralelamente a isso, eu diria o seguinte: vocês perceberam a profundidade do dano do pecado na vida do ser humano? Porque apesar de nós termos recebido todas essas grandes realidades, agora são nossas, ainda assim aquelas coisas estão agindo em nós. Agora, para que entendamos essa tão grande salvação, como disse ao término da reunião de ontem, nós precisamos, de fato, acessar a palavra de Deus e buscar compreender o que ela tem a falar a respeito da constituição do homem, ou seja, como ele é formado. Para que nós, entendendo a sua constituição, como ele foi formado, possamos compreender a esfera maior da tão grande salvação. E aqui eu peço a ajuda do Senhor e a compreensão dos meus irmãos para irmos passo a passo. Estaremos passando por alguns textos que talvez a maioria ou grande parte já passou, mas nós vamos devagar, avançando, para que isso fique muito claro no coração dos irmãos. Penso que nós vamos dizer coisas aqui que vão trazer muita luz ao nosso coração. Então, para que nós possamos chamar um texto para compreendermos a constituição do homem, vamos pegar 1 Tessalonicenses, voltem a Bíblia aí, 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Isso é fundamental, irmãos, vamos passo a passo aqui. 1 Tessalonicenses 5, 23. Olha que texto claro, vívido para nós. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro, é notório para os meus irmãos aqui, que o homem ele é constituído de 3 esferas diferentes: espírito, alma e corpo. Vamos gravando isso juntos, porque é fundamental para compreendermos o que nós estamos levantando. De que maneira podemos ter aí uma elucidação mais ampla da expressão tão grande salvação? Aí alguém poderia perguntar, mas como Adão foi formado? Exatamente assim. Quando Deus soprou sobre a narina ou as narinas de Adão o fôlego de vida, ele foi constituído numa alma vivente. Ou seja, ele tem um espírito, uma alma e um corpo. Vamos passo a passo aqui com os irmãos. Então, está claro para nós, esse único versículo é suficiente para trazer para nós essa compreensão de que o homem é um ser tripartido. Vimos então e afirmei para os irmãos que quando Deus formou o primeiro homem, Adão, ele o formou dentro dessa esfera, dentro dessa realidade tripartida. Agora vamos pensar um pouco na queda deste homem. Na queda desse homem. Vamos pegar os textos, Gênesis, vamos para o livro de Gênesis do capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Vamos ler aqui inicialmente versículos 15, 16 e 17. Observemos com clareza o que a palavra está nos mostrando aqui. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar.
E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Você e eu já passamos muitas vezes por esse texto, mas é importante que nós olhemos para ele e façamos algumas perguntas. Vocês perceberam aqui, o homem que foi criado, a imagem de Deus, ele recebeu o sopro da vida, ele é um espírito, alma e corpo, ele foi colocado num jardim chamado Éden, para o cultivar e o guardar. Mas ele recebeu uma ordem. Olha, Adão, de toda árvore que está no jardim, você pode comer livremente. A árvore da vida, inclusive, estava lá dentro. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Primeiramente, primeira pergunta. Deus está testando a escolha de Adão ou a obediência de Adão? Obediência. Deus não está testando a escolha de Adão. Vamos ver que você vai escolher aí, Adão. Deus está testando a obediência. Estamos juntos? Não está claro para nós? E é interessante que a afirmativa do próprio Deus é clara para nós. Que se ele em desobediência, lógico, não escolha, mas em desobediência, comesse dessa árvore chamada conhecimento do bem e do mal, a Bíblia fala que certamente ele morreria. Está aqui. Lembre-se, o homem foi criado espírito, alma e corpo. Adão foi colocado no jardim do Éden e Deus deu esta ordem, testando a sua obediência, não a sua escolha. Isso é muito importante, eu vou resgatar isso aqui mais para frente com vocês. Aí nós temos todo o desenrolar do processo, a mulher é formada, tem todo um caminho aqui, e nós vamos diretamente para o efeito da queda. Capítulo 3, versículos 6 e 7. Não vamos entrar em todas as nuances, porque não é o objetivo, e para que nós tenhamos aqui uma linha de pensamento bem concreta para ficar claro para nós. 6 e 7. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, essa era a árvore que Adão não poderia comer. Boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Vejam só, versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Muito bem. Então nós precisamos colocar o que aconteceu aqui com a palavra de Deus, daquilo que ele havia dito a Adão. Adão, se você comer desse fruto, certamente você vai morrer. No versículo 7, qual que é a primeira palavra que aparece para vocês aí na minha versão? É, abriram-se os olhos. Deus havia dito que certamente ele morreria. Morrer para nós não é fechar os olhos? Morrer para nós é fechar os olhos. Mas aqui, de modo surpreendente, os olhos do homem, foram abertos. O que significa isto? Estamos juntos? Abriram-se os olhos de ambos. Deus havia dito que ia morrer. Então, pera lá, Adão está aí. Então tem uma esfera, ou esferas em Adão, que nós precisamos conhecer. Onde Adão morreu? Como que Adão morreu? Lógico, vou adiantar para vocês. Morreu espiritualmente. Ah, mas o que significa uma morte espiritual? Significa que agora você tem dentro de você um espírito que fede defunto. Não. O homem continuou com o espírito, porém, a morte espiritual significa separação de Deus. O homem continuou com o espírito, só que agora ele está completamente inativo. Mas ele tem um espírito. Então, está claro para nós aqui, nessa primeira observação. Lembre-se, só para trazer à tona. Deus testou a obediência de Adão e não a sua escolha. Daqui a pouco isso vai fazer mais, vai trazer mais luz para você.
Então estamos observando pela palavra de Deus que, ao comer, os olhos se abriram. Aí, nós vamos perceber agora, eu vou pegar alguns textos para mostrar o resultado dessa desobediência. O resultado dessa obediência. O primeiro resultado, antes de nós lermos os versos sequentes aqui, vamos para Gênesis 5. Gênesis 5. Espiritual. Ou seja, vamos nessa sua colocação, né? Quando o homem morreu, ele morreu espiritualmente. Então, é que aqui você vai encontrar no capítulo 3 mesmo, que Deus, ao entardecer, ele vinha até o jardim para ter comunhão com Adão. Todo entardecer, ok? Então havia uma comunhão, e essa comunhão, porque Deus é espírito, ele falava o homem, e tinha comunhão com o homem no seu espírito. Então havia uma comunhão clara. Mas quando houve o pecado, essa comunhão interrompeu. Então vamos nessa figura que eu vou colocar para vocês entender. O homem fechou os olhos para Deus, rompeu com Deus e abriu os olhos para si mesmo. Aqui está o problema. Aí nós vamos entender por que Deus testou a obediência e não a escolha. Daqui a pouco vai ficar mais claro ainda. Então, em linhas gerais, o homem, pelo pecado, fechou os olhos para Deus e abriu os olhos para quem? Para ele mesmo. Daqui a pouco vai ficar claro para nós aqui. Vou pegar os textos. Capítulo 5 de Gênesis, então, versículo 5. Veja o resultado da queda. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e o quê? Morreu. Então, fisicamente, ele tinha um corpo. Ele viveu 930 anos. Viveu bastante, né? Mas morreu. Então, vocês perceberam já um efeito do pecado, da rebelião, da desobediência de Adão? A própria morte física. Opa, então nós já vimos. Adão morreu espiritualmente e já tem uma condenação no seu corpo. Estamos juntos? Porque ele viveu, mas morreu. Então, o vírus da morte foi estabelecido. A partir da morte espiritual, a morte entrou no homem. Então, nós já vimos essa consequência no caso de Adão, capítulo 5, versículo 5, que ele ia morrer. Isso já é uma situação, vamos dizer assim, de colheita por causa do pecado. Agora, voltem para Gênesis 3. Gênesis 3. A partir do 8, nós temos a consequência imediata daquela desobediência, do pecado de Adão. 3, verso 8 em diante. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores. Pera lá. Então, eles tinham noção, isso fala deles mesmos. Eles tinham noção clara daquilo que havia acontecido. Então, ele está olhando para dentro de si. Fala da sua alma. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Não quero trazer muitas informações para não gerar mais dificuldade. Mas nós somos alma vivente. Nós somos conhecidos pela nossa alma. A minha personalidade, a minha pessoalidade é vista na minha alma. E a minha alma simplesmente tem 3 esferas. Eu tenho uma vontade, eu tenho uma mente e tenho emoções. É aqui que nós somos conhecidos. Eu tenho vontade, mente e emoções. Lembre-se que quando eu falei lá do grande problema, assim, vou piorar as coisas, a minha vontade é dura, a minha mente é desequilibrada e as minhas emoções desajustadas, porque a minha alma foi afetado pelo pecado. Por isso que lá Pedro fala assim que nós devemos deixar a vã maneira que os nossos pais nos legaram. Vocês têm cargas sobre a vida de vocês, como eu tenho cargas.
emocionais, pesos que foram herdados de uma família desajustada, de problemas sérios, de abusos, de frustrações. Isso fica onde? Na nossa alma. Aí você nasce de novo, você traz a mala junto. E nós precisamos ser tratados. Então você nasceu de novo, está tudo certo, você foi abençoadíssimo, você é filho de Deus, filha de Deus, você saiu das trevas, foi para a luz, você não tem mais condenação, mas vive uma vida. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Por que sou reativo desse jeito? Por que eu tenho tanto medo? Isso está na esfera da alma. Mas voltando aqui no versículo 8. Vocês perceberam que Adão e mesmo Eva tiveram uma consciência. Deus que andava no jardim na viração do dia. Era nesse momento que havia uma comunhão. Que havia uma comunhão entre Deus e, no caso, diretamente a Adão. Mas olha só, esconderam-se da presença. Aquela presença que atraía alegria, prazer em Adão e Eva, começou a gerar o quê? Eu vou me esconder. Não é um probleminha que está acontecendo aqui? É exatamente isso. Aí diz assim, aí chamou o Senhor Deus, e lhe perguntou, onde estás? Como se Deus não soubesse, né? Deus não estava brincando de esconde-esconde com Adão. Onde está Adão? Deus sabia, mas Deus queria que Adão soubesse. Onde estás, Adão? Respondeu, eu ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. A primeira vez que a palavra medo aparece na Bíblia. Olha só o resultado de um pecado. Afetou o corpo que foi condenado à morte. Separou-se de Deus e agora nós temos a consequência pessoal desse pecado. Esconderam-se, apartaram-se de Deus, porque aquela presença que antes gerava alegria, gera condenação. Tive medo e me escondi, estava nu. Mas quem te fez saber? Na sequência vai dizer, perguntou Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então Deus estava só provocando Adão para que ele soubesse a enrascada que ele entrou. Olha só o mecanismo de defesa do homem sem Deus. A mulher que tu me deste, ela me deu do fruto, eu comi. Ou seja, Adão foi a vítima total de todo o processo aqui, segundo ele. Você percebe as desculpas da nossa vida? Sempre é alguém culpado pelo nosso problema. É a mulher que tu me deste. Ele acusou a mulher e acusou Deus. Não é impressionante isso? Então esse é o resultado da queda. É o resultado da queda. Aí a mulher foi inquirida pelo Senhor. A serpente me enganou, eu comi, aí aconteceu tudo isso aí. Pois é. Olha mais o resultado da queda. Capítulo 3, versos 17 e 18. E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, e não comestes, maldita é a terra por tua causa. Veja o alcance da maldição do pecado da desobediência. A terra foi amaldiçoada. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. E no suor do teu rosto comerás, diz o verso 19, o pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tuas pós e o pó tornará. Aqui está a consequência do pecado. Lembra que nós falamos ontem da consequência cósmica da rebelião, que atingiu terra, céus? Isso aí. Por isso que a obra de Cristo, ela atinge todas as esferas. O sangue de Cristo derramado na cruz atinge todas as esferas. Então todo esse universo agora tem a marca de Cristo Jesus, porque Ele fez uma obra perfeita. Mas eu estou indo devagar com vocês aqui, para mostrar um ponto mais significativo ainda. Ontem eu falei para vocês que o ápice da queda
chama-se independência, o homem. O ápice da queda é a independência do homem em relação a Deus. Foi tudo que aconteceu aqui. Então, o que nós estamos vendo aqui? Deus havia criado o homem, a sua imagem e semelhança, o colocou lá no jardim, falou: Adão, você é livre, desfrute, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque se comer vai morrer. Vimos que ele comeu. Vimos que fisicamente ele viveu 930 anos. Então isso era uma palavra de condenação. O vírus da morte estava instalado. Ele foi separado de Deus. Agora nós vemos essa esfera pessoal de Adão que gerou todos os tipos de sentimentos. Por isso que a nossa alma é adoecida. Aí vocês começam a se lembrar: Thomas, você falou uma coisa lá atrás. Apesar de toda aquela obra maravilhosa da regeneração, nós temos marcas. E essas marcas estão cravadas em nossa alma. Nossos sentimentos, nossos pensamentos desequilibrados, desajustados. Não é? Somos cobradores, somos rígidos. Muitas vezes somos rígidos conosco mesmo, com as pessoas. Não é isso? Isso tudo está na esfera de uma alma machucada. E essa esfera precisa ser tratada também. De todo o coração, espero que os irmãos estejam junto comigo nesse assunto. Agora vamos para aquele ponto extremamente importante que eu disse para vocês, chamei a atenção. Deus não testou o homem na sua escolha, Deus testou o homem na sua obediência. Um único versículo, Jeremias 10, 23. É um versículo extremamente chave para nós. Aqui, além do contexto que ele está envolvido, é como se o Espírito Santo deixasse esse texto como um princípio estabelecido para nós meditarmos sobre ele. Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha ou dirigir os seus passos. Irmãos, rabisque esse texto, porque nós temos que pensar sobre ele. Aqui tem um contexto, mas nós temos que olhar que isso aqui tem um princípio. Como que em João 3,30, talvez eu chame esse texto mais para frente, lá diz assim: convém que ele cresça e nós diminuamos. Ali fala da experiência de João Batista no seu ministério. Convém que Cristo cresça no seu ministério e eu vou sendo apagado aí. Mas ali é um princípio. É necessário que Cristo cresça em nós e nós diminuamos. Entende como nós aplicamos os princípios? Mas aqui é extremamente importante. Então guarde o que eu vou dizer para vocês. Propositalmente, de maneira proposital, Deus omitiu na criação do homem toda a faculdade ou poder dele autodirigir-se ou governar a si mesmo. Guarde bem o que eu vou falar, vou te repetir, não sei se nas mesmas palavras. De maneira proposital, Deus omitiu, quando criou o homem, todo o poder e faculdade dele autogovernar-se ou de autodirigir-se. Mas então qual seria o princípio governador, o princípio orientador do homem? Deus. Vamos fazer um parêntese aqui. Como que Deus criou as ovelhas, o cordeiro? Deus, quando criou a ovelha e o cordeiro, foi impressionante como que Deus é maravilhoso. Você sabia que não foi dada à ovelha ou cordeiro nenhum mecanismo de defesa? Nenhum. A ovelha é o animal mais, vamos colocar, estúpido que nós temos. Se a ovelha cai em determinada situação e ela se bate, ela não consegue levantar. Se ela está no meio de um grande rebanho, 2 ou 3 se assustam, e corre para um precipício, todas vão atrás. Elas morrem de susto. E quando elas vão ser imoladas, diferente do cabrito,
Você pendura a ovelha ponta cabeça, você chega, abaixa o pescoço dela, ela está quieta, e você faz assim. A única coisa que acontece na ovelha é uma lágrima que escorre do olho dela. Não é uma figura maravilhosa de Cristo? Deus, quando criou a ovelha, Ele não deu mecanismo de defesa algum. Não é incrível? Então Deus, quando criou o homem na sua origem, Ele não deu a este homem, Ele omitiu na criação desse homem todo o poder e faculdade dele autogovernar-se. O princípio orientador do homem deveria ser Deus mesmo. Então o que aconteceu? Quando um homem alimentou-se daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, juntamente com sua esposa, eles se tornaram senhores de si mesmos. Eles agora determinariam o caminho da sua vida. A humanidade está diante dos irmãos para entender o que é o homem sendo governado por ele mesmo. Guerras, maldições, pestes, doenças, inveja, prostituição, e tudo isso que está diante de nós é o homem sendo governado por ele mesmo. Estamos juntos? Então, esse texto é chave. Deixa eu repetir, porque vale a pena. Deus verdadeiramente omitiu, não quis dar ao homem o poder dele autogovernar-se, para que nós possamos entender todo o desdobramento do que significa a salvação da alma. Precisamos entender isso aqui. Entender essa realidade tão preciosa. Depois nós vamos verificar na experiência do próprio Senhor Jesus Cristo, qual era o princípio orientador do Filho de Deus. Deixa eu adiantar para vocês. Eu vim do céu não para fazer a minha vontade, e sim a daquele que me enviou. Tinha algum problema com a vontade de Jesus? Não tinha, né? Mas ele viveu de uma tal maneira que ele estava completamente sendo governado pela vontade do Pai. Esse é o princípio orientador. Não é lindo isso? Então nós sabemos o que aconteceu no Jardim do Éden. Sabemos que o homem tornou-se senhor de si mesmo. Tornou-se senhor de si mesmo. Irmãos, vamos então dar continuidade ao nosso tempo. Então, estamos falando aí a respeito da tão grande salvação efetuada pelo nosso amado Senhor. Mas estávamos nos detendo aqui, em especial considerando aquilo que aconteceu ali no registro do livro de Gênesis, capítulo 2, quando o homem havia sido formado pelo grandioso Deus, colocado lá naquele jardim, e ele foi colocado, como já insisti com os meus irmãos, não diante de um teste para escolhas, e sim um teste para ver se ele obedeceu ou não. E nós discorremos aí vários pensamentos, chamando a atenção daquele verso especial de Jeremias capítulo 10, 23, e nós entendemos ali que é um grande princípio. Só repetindo aqui algumas palavras que foram ditas para nós avançarmos, que Deus, de maneira proposital, Ele omitiu na criação do homem toda a faculdade ou poder dele autodirigir-se, autogovernar-se. Então, o princípio orientador para o homem seria o próprio Deus. Então, desse ponto, algo que eu não falei para vocês, é importante nós pensarmos que a única maneira clara do homem provar da plena liberdade na sua existência é quando ele torna-se escravo de Cristo. Nós havíamos falado isso, se não me engano, na primeira reunião. Realmente, a posição mais elevada desse universo é sermos escravos de Cristo. É quando nós estamos totalmente submetidos à vontade dEle. É lindo de perceber isso, é o princípio orientador da vida. Aliás, o homem é o único ser que tem a sua identidade fora dele mesmo.
A nossa identidade não é em nós mesmos. Nós não somos imagem de Deus. Então a nossa identidade sempre vai estar fora de nós. É por isso que é necessário que Cristo seja formado em nós. Agora, quando o homem pecou, ele tornou-se o centro dele mesmo. Então, lógico que ele vai estabelecer a sua autoimagem. Esse é o grande pecado. Esse é o grande mal. Então, o homem é o único ser cuja a sua imagem está fora dele. A nossa imagem está em Cristo, porque fomos criados à imagem. Aí, houve o pecado, lá em Romanos, que nós já consideramos, que nós estamos sendo transformados, de glória em glória, podemos usar dessa forma, mas a imagem do Filho de Deus. É para recuperarmos aquilo que foi perdido. Ok? Então nós vimos aqui, que Adão foi criado espírito, alma e corpo. E quando houve a queda, já vimos que essas esferas também foram atingidas. Houve uma morte espiritual, o homem foi separado de Deus. Houve aí a entrada do vírus da morte, que vimos que o homem, no caso Adão, iria morrer mesmo. Então, alguma coisa está desarranjada nesse processo. E consideramos os versos iniciais do capítulo 3, os versos iniciais do versículo 8 em diante, exatamente aquilo que aconteceu no próprio homem, na própria pessoalidade. E aí vimos os desarranjos, os medos, as fugas, as dúvidas que aconteceram e tudo aquilo que nós já havíamos comentado com os irmãos. E a questão é, diante dessa tragédia toda, dando um passo seguinte, então o homem precisa experimentar a salvação nas 3 esferas. Por quê? No que tange ao Espírito, o homem morreu para Deus. Está separado de Deus. Já vimos isto. No que tange, no caso, a sua alma, ele tornou-se escravo de si mesmo. Lembra-se, ele morreu para Deus e abriram-se os olhos para ele mesmo. Então ele tornou-se um ser escravo dele mesmo, como eu disse. Ao comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva tornaram-se senhores de si mesmos. E eles iriam dirigir os seus próprios passos. Isso que aconteceu. Então, a queda, o ápice dela chama-se independência. O homem se tornou independente de Deus. Não é claro para nós? O homem se tornou um ser independente. Essa é a realidade mais trágica do ser humano. Porque o resultado de toda essa independência é o que nós temos diante dos nossos olhos. Confusão, separação, briga, divórcio, facada, tiro, guerras, tudo isso aí. O homem no centro. O homem se tornou um ser narcisista. Ele faz do seu próprio umbigo o centro de todo o universo. Então, quando 2 vontades bicudas se encontram, não consegue sobreviver. Porque todo mundo quer verdadeiramente que a sua vontade seja estabelecida. É assim. Aí o homem se tornou um ser hedonista, ele faz do prazer o seu bem maior. Ele vai buscar em todos os subterfúgios desse mundo a realização do seu prazer. Então ele pensa que ele vai ser realizado quando ele cumprir com todos aqueles prazeres, sejam eles de droga, de prostituição, de bebedeira, ele vai buscar. Mas ele não sabe que ele é um ser vazio. Ele está assim porque ele é o centro. Essa é a realidade. Então, o homem está dentro, ou inserido dentro desse caos. Então, o homem, ele precisa ser salvo na sua alma, porque ele se tornou escravo de si mesmo. E o seu corpo, como nós já havíamos dito, foi condenado à morte. Nós lemos o texto. Então, o homem morreu nessas 3 esferas. 3 esferas. Então, lógico, ele precisa ser salvo nessas 3 esferas. Por isso que é tão grande salvação. É por isso que muitas vezes nós não compreendemos o que acontece conosco, se temos absoluta certeza do novo nascimento. Aí você vê a mala invisível que você trouxe para com você. Os velhos hábitos, a tua rigidez, as tuas manias, as tuas cobranças. E vem tudo isso. E no que concerne um casamento, aí você abre a mala.
E só que essa mala vai sendo desfeita aos poucos, né? E a gente vai se conhecendo. Nossa, mas você era tão gentil quando a gente namorava. O que aconteceu com você? Tudo interesse, tudo egoísmo. É assim que funciona. Deus quer verdadeiramente que nós sejamos tratados em todos esses assuntos. Vamos ver, uma vez que ontem nós havíamos falado a respeito dessa primeira esfera, por isso que nós falamos da tão grande obra de Cristo na cruz. Restaurou-se a realidade da nossa filiação, saímos das trevas, fomos para a luz, não há mais condenação em nós, não somos mais escravos do diabo, temos a vida de Cristo, tudo isso aconteceu. Então, isso já é um fato acontecido. Quando você nasceu de novo, pronto. E é interessante que qualquer texto bíblico que você pesquisar, quando fala da regeneração, ou do novo nascimento, ou gerar de novo, como está aqui em Tiago, sempre, necessariamente sempre, o verbo é conjugado no passado. Fomos regenerados, gerou de novo, sabendo isso que foi crucificado com ele o velho homem, tudo no passado, porque é uma obra acontecida, e eu preciso conhecer essa obra e me apropriar dela, nasci de novo. Sempre vai ser assim. Agora vamos ver, vamos deixar o meio para nos determos aí com mais calma. Vamos ver a promessa de Deus no que tange a salvação da esfera do corpo, ok? Vamos para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 23. Romanos 8, 23. Então, Paulo, quando ele está tratando de um assunto aqui importante, ele chega num determinado momento e vai falar para nós que versículo 23, capítulo 8 de Romanos. E não somente ela, ou seja, referindo-se à criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, já temos, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Era algo que Paulo estava aguardando, que o seu corpo fosse redimido. Então isso é uma promessa futura. Vamos pegar um outro texto, Filipenses capítulo 3, sigam adiante por favor, na Bíblia aí, Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então aqui é uma promessa de um corpo, não é? Está escrito aí? Para transformar o nosso corpo de humilhação, esse corpo, para ser igual ao corpo da sua glória. É aquilo que falamos, você e eu ganharemos um corpo igual ao de Cristo, o corpo glorificado, excetuando as marcas, lógico. Vamos ver mais um texto. 1 Coríntios, capítulo 15. Então veja como nós temos espalhados na Bíblia aí vários textos que nos falam disso. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 52 em diante. 1 Coríntios 15, 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que este corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprirá-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Promessa de que nós teremos um corpo transformado. Não está claro para nós? Então, diante da tão grande salvação, nós temos dois momentos que são estanques, são objetivos, são claros e únicos, num momento só. Você, quando creu no Senhor Jesus Cristo, você nasceu de novo, ponto. Você não nasce de novo um pouquinho por dia. Oswaldo e Regina sabe muito bem, quando vai uma mulher, uma moça que está grávida, vai lá para o hospital, não é para nascer um pouquinho por dia, é para fazer um parto, tem que nascer.
Sim. Nós nascemos de novo assim, pum. É verdade, nascemos bebês. Aí tem todo um processo. Mas, da mesma forma, a redenção do nosso corpo, a transformação do nosso corpo corruptível e incorruptível, se dará assim, ó, num estalar de dedo, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Aqueles que dormiram em Cristo, sairão dos seus sepulcros e ganharão corpos novos. E nós, os vivos, seremos transformados e ganharemos um corpo glorificado para encontrar com o Senhor. Então não tem uma promessa para nós? Isso chama-se salvação. Fomos salvos no Espírito, seremos aqueles que ganharão um corpo glorificado quando Ele vier. Isso significa a salvação do corpo. Então nós atingimos duas esferas da salvação, do Espírito e do corpo. Só que está no meio a nossa alma, nós mesmos o que estamos aqui. Esse é o grande assunto que nós devemos agora, então até o tempo que nós vamos estar com os irmãos dessa manhã, para tratar desse assunto. Guarde bem, as duas esferas, espírito e corpo, acontecem como uma experiência instantânea a nós. Instantânea, ok? Está claro para nós? Porém, quando nós falamos da salvação da alma, não é instantâneo, é processo. É processo, ou seja, é devagar. É nessa escola que eu e você estamos. Para que o Senhor trate com as minhas manias, com a minha rigidez, sabe, com a minha falta de perdão, com as minhas terríveis situações. Agora, aí nós vamos daqui a pouco falar do caminho da cruz. Do caminho da cruz. Então, dita estas coisas, nós vamos nos deter nesse aspecto principal, que inclusive é o ponto principal de Tiago. Quando ele chama os irmãos à maturidade, ele levanta todas essas questões, mas ele realmente está tratando desse assunto, salvação da alma, problema da língua, problema do mundanismo, tudo está envolto a esta realidade. Lembrando que é um processo contínuo que deve acontecer em nós. Ou seja, a nossa vontade vai ser afetada, a nossa mente será afetada, as nossas emoções serão afetadas. Por quê? Falei vontade, mente, emoções. Exatamente a constituição do seu ser, da sua alma, existem essas três esferas: vontade, mente e emoções. Sempre. É aqui que nós precisamos ser santificados. A nossa vontade tem que se curvar à vontade de Deus, a nossa mente deve se curvar à mente de Deus, e as nossas emoções devem ser submissas às emoções de Deus. Lembrando que, há pouco nós estávamos falando aqui, quando nós falamos assim que a nossa vontade deve ser totalmente subjugada à vontade de Deus, não significa anulação de vontade, isso é budismo, isso não é bíblico. A questão é nós voluntariamente, como Cristo fez, submeter a nossa vontade à vontade do Pai. E nessa junção de duas vontades, nós temos a perfeição do andar de Deus. Essa é a realidade. Agora vamos verificar alguns textos que nos falam dessa situação que envolve essa necessidade da salvação da alma. Já vimos Tiago 1, 19 e 21, não precisamos ler. Vamos para 1 Pedro 2, 1 Pedro capítulo 2, veja que Pedro também fala desse assunto. 1 Pedro 2, versos 1 e 2. 1 Pedro 2, 1 e 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, de invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Está escrito para cristãos, para filhos de Deus. Despojando-vos, diz Pedro àqueles irmãos, de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja. Isso está no meio do povo de Deus. Isso está na esfera de uma alma adoecida, que foi regenerada, que tem uma promessa de um corpo glorificado, mas precisa ser tratado nesse assunto.
Por isso que a igreja ela é adoecida, porque nunca se trata desses pontos de modo muito específico, de modo real, pontual. Então está claro para nós. Veja o versículo 11 desse mesmo capítulo 2 de 1 Pedro. Amado-vos, irmãos, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Paixões carnais. Isso é nosso. Então há uma esfera em nós que precisa ser tratada. 1 Coríntios, vamos para um outro texto, 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 a 9. Paulo está escrevendo essa carta aos irmãos da igreja em Corinto. Irmãos, não a ímpios. O que ele tem a dizer para nós? Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Eu sei que há muitos irmãos que quando fazem a leitura desse texto, eles associam numa mesma esfera carnais e naturais. Eu particularmente vejo diferente. Ou seja, aqui esse texto então não seria dirigido à igreja, aos cristãos, e sim aquelas pessoas que não nasceram de novo. Então já digo da maneira como eu creio como nós vamos ler aqui. Não vos pude falar como a espirituais, sim como a carnais. Aí fala crianças em Cristo. Está chamando crianças em Cristo, não pode ser um ímpio. Né? Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque não podia suportá-lo. Nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Paulo queria alimentar aqueles irmãos com alimento mais adequado. Portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, isso é no meio do povo de Deus. Não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto o Senhor concedeu a cada um. Vocês percebem as preferências, as expressões de carnalidade que estaria acontecendo no meio daqueles irmãos? Isso mostra que aqueles irmãos precisavam ser tratados. Eles tinham atitudes carnais, havia ciúmes, havia contendas, desavenças entre os irmãos. Isso está falando para a igreja, irmãos. Não fechemos os olhos para isto. O Senhor vai nos dar, logo mais, nós vamos ver a maneira como Ele vai tratar desses assuntos. Eu estou expondo aqui, né? Tiago já falou, Pedro já falou para nós, Paulo acabou de falar para nós. É o mesmo assunto. Estamos em 1 Coríntios, voltem para o capítulo 1, versículo 18, por favor. Impressionante aqui esse texto, bem conhecido. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Só que, lá no original, a palavra de Deus tem um gerúndio aqui. Tem um gerúndio aqui. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que estamos sendo salvos. Esse é o original. Aqui é um processo. Então não é aquela salvação que falou-nos claramente que nosso espírito foi vivificado. Mas aqui, essa palavra da cruz, ela atua em nós diariamente, porque estamos sendo salvos. Então como que eu posso dizer que eu fui salvo? Serei salvo, estou sendo salvo, porque é bíblico. Então você pode perfeitamente dizer, eu fui salvo da condenação do pecado, eu serei salvo da presença do pecado, eu estou sendo salvo do poder do pecado. Vocês já ouviram essa expressão? Isso é bíblico. E nós estamos sendo salvos. Isso é maravilhoso. Então,
esses textos eu creio que são suficientes para nós termos assim a clareza que outros tratam, não só Tiago, desse assunto tão importante, mostrando que apesar do novo nascimento, nós temos coisas a serem tratadas, muito tratadas. Agora vamos ver assim, no sentido positivo, como que a palavra de Deus mostra que deve acontecer esse processo em nós. Começando agora, 2 Coríntios 3, verso 18. Sigam no próximo livro aí, 2 Coríntios 3, verso 18. Então vejam só, 2 Coríntios 3, verso 18. E todos nós, como rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Esse texto é muito importante. A Bíblia fala que, na medida em que nós contemplamos a face do Senhor, na medida em que nós temos comunhão com o Senhor pela sua palavra, na medida em que verdadeiramente vamos respondendo ao espelho da palavra, que vai trazendo um sentimento de obediência a ela, nós vamos sendo transformados de glória em glória à própria imagem do Senhor. Você se parece com aquela pessoa que você mais admira. Eu gostava de imitar pessoas que eu admirava. Às vezes a criança faz isso. Nós imitamos as pessoas que nós admiramos. Às vezes eu lembro no início de jornada, eu via alguns irmãos, expondo a palavra de Deus, faltava comprar o terno da mesma cor dele. Você admira aquela pessoa, porque aquela pessoa ela transfere uma graça para você. O fato é que você se parece com quem mais você se admira. Aí a pergunta que eu falo é o seguinte: você admira um Netflix? Você se parece com um Netflix. Você admira o quê? O futebol? Você se parece com um jogador. Você admira o quê? Não sou contra a Netflix nem contra o futebol. Mas se você admira Cristo, as pessoas vão tocar Cristo em você. De uma forma diferente de cada um de nós, e graças a Deus por essa medida. Nesse movimento dessa admiração, dessa comunhão, dessa intimidade, desse andar com Ele, isso vai sendo transferido para você. É como aquela história, é uma pequena historieta que mostra num garimpo, as pessoas todas em busca de uma grande pedra preciosa. Eles sabiam que havia pepitas ali de diamante. E um garimpeiro deu uma batida e falou: opa! E foi e viu o negócio, era grande, era muito grande. Ele ficou todo assim, falou: que gente do céu, isso é muito grande esse negócio aqui, é lindo demais. Eu não sabia, ele embrulhou, foi lá na casa dele e guardou. E foi lá pelo bar comum que tinha lá no garimpo, né? Ele chegou lá, ele não falou nada. As pessoas falaram assim: você achou alguma coisa, a tua cara não esconde. Ele não conseguia, depois de contemplar aquela beleza, aquela riqueza, esconder. Você achou alguma coisa? Não, você está diferente. É assim. Quando você encontra Cristo, você admira Cristo, as pessoas vão falar para você, eu pergunto: o que você achou? Conta para mim, o que você achou? É assim, quando você admira o admirável começa a ser admirado através de você. Cristo. Então aqui está um caminho de nós sermos transformados de glória em glória, passo a passo a sua própria imagem. Quando você nasceu de novo, você não foi vestido em você a imagem de Cristo assim, não. Você ganhou a vida dele. Você ganhou a vida, mas você não tem o caráter dele ainda. Uma coisa é você ter a vida, outra coisa é você ter o caráter. A vida você ganha na experiência do novo nascimento. O caráter você ganha pelo caminho da cruz. Sempre será assim. Todos nós que nascemos de novo, temos a vida. Temos o caráter? Não. Porque o caráter é um caminho, através da obra da cruz. Vamos para Romanos capítulo 8, um texto que nós, na primeira reunião, citamos. Agora vamos ler
Romanos 8, 28 e 29. É o mesmo pensamento. Romanos 8, 28 a 29. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui está a promessa. Então, o verso 28 está nos dizendo que Deus faz com que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Esse bem é o versículo 29. Os que de antemão conheceu, também os predestinou. Essa é uma predestinação a todos os que nasceram de novo. Vocês serão conformados à imagem do seu Filho. Essa imagem é a restauração daquela que foi perdida. Lembre-se, você é alguém cuja imagem está fora de você. A sua imagem verdadeira está numa pessoa. E essa pessoa está sendo formada em você. E quando Cristo é formado em você, você reflete a tua verdadeira imagem, o caráter de Cristo. Essa é a realidade. Um texto que eu citei por alto por vocês, quando estava falando de princípio, é João 3,30. Não precisa ir lá, mas quiser anotar, lá a experiência de João Batista. Convém, ele diz, João Batista, que ele, Cristo, cresça e eu diminua, mas isso é um princípio. É assim que será na nossa jornada. Convém que Cristo cresça. Agora, voltemos lá para Tiago capítulo 1, por favor. Tiago capítulo 1, versículos 19 a 21. Tiago 1, 19 a 21. Aqui tem um ensino prático que Tiago está trazendo àqueles irmãos. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então a palavra de Deus é implantada, e ela exerce esse poder para que a nossa alma seja salva. Mas Thomas, no versículo 18, fala que nós fomos gerados pela palavra, nos gerou pela palavra, passado. Versículo 21, essa palavra implantada é poderosa para salvar a alma, é presente contínuo, constante. Então veja as duas esferas diferentes aqui. Então falamos da esfera do Espírito, aconteceu, ganhamos nova vida em Cristo. Falamos da esfera do corpo, ganharemos um corpo glorificado. Estamos falando da alma, que é um processo que acontece na nossa vida. O cristão agora, em vez de agir pelos seus impulsos, pela sua própria perspectiva, impulsos corruptos que há na sua carne, ele deve viver pela vida de Cristo que habita nele. É como se Tiago falasse aqui, olha, você tem um ouvido bem grandão, 2 ouvidos enormes, mas uma boca bem pequenininha. Esse é o ensino de Tiago aqui. Sejam prontos para ouvir, tardio para falar e tardio ainda para se irar. É impressionante que, em especial no versículo 21, despojando-vos, essa é a palavra importante para nós. Despojando-vos, olha só, de toda impureza, acúmulo de maldade, essas coisas devem ser despojadas. Todas as vezes que a palavra despojo é aplicada na Bíblia, ela é aplicada no sentido daquele que morreu. Porque quando você pega algo de alguém que é vivo, você está furtando, você está roubando. Mas você pegar algo de alguém que morreu, você está despojando. Então, Tiago tem no seu coração aqui o que Paulo tinha. Despojai-vos, pois, do velho homem. Então, só posso despojar de alguém que morreu. Então, despojando-vos de toda impureza. Então, o velho homem morreu. O teu velho homem morreu em Cristo. Agora é o seguinte, aí você tem o seu guarda-roupa lá. Aí você abre o teu guarda-roupa, o defunto já foi sepultado, já foi embora, já esqueceram dele. Mas você abre o guarda-roupa, você vê lá o terno do defunto, você vê a camisa do defunto, você vê o óculos que o defunto usava, os sapatos que o defunto usava, mas está ali guardadinho. Um dia você olha assim, puxa, esse sapato até que é bonitinho. Só que esse sapato do velho homem vai te levar para lugares que você não gostaria de ir.
Aí você fala, não, esses óculos até que dá para ver alguma coisinha. Esses óculos do velho defunto vai fazer com que você veja coisas que você não deve ver. Você entende o que eu falo? E esse chinelo do defunto? Ele vai te levar para lugares que você não deve ir. Vocês entendem o que eu quero falar? Despojando-vos. Abra o guarda-roupa do velho homem. Abra a mala invisível e vamos despojar. Vamos jogar fora isso. Aqui fala de toda impureza e acúmulo de maldade. Senhor, ajuda-me, Senhor. O Senhor sabe que eu tenho reticência em abrir o meu guarda-roupa. Eu acho que eu tenho tantas coisas boas. Eu acho que isso aqui vai ser útil um dia. Não, mas não. Gente, o Senhor tem nos chamado para uma vida de santidade, uma vida de maturidade. Nós precisamos, então, despojar dessas coisas que nos aprisionam, nos mantêm aprisionados. E o único meio possível para sermos salvos em nossas almas, sermos aqueles que vão despojar de todas as coisas, é se trilharmos, agora vamos entrar no ponto central para irmos para a conclusão também. É o caminho da cruz. É o caminho da cruz. Sem o caminho da cruz que o Senhor preparou para nós, nós não iremos tratar com a nossa alma amarga, com a nossa alma saudosa, com a nossa alma melancólica, com a nossa alma adoecida. A cruz precisa vir de modo pontual. A cruz é injusta. E a cruz, ela não é compulsória. Essa cruz não. Vamos pegar um texto? Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Versículo 23. Olha aqui. Está escrito. 9:23. Dizia a todos, se alguém, olha a condicional aqui, quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome sua cruz e siga-me. Aqui está a condição. Então, não é algo compulsório. Jesus não obriga, mas Ele convida. Se alguém quer vir após mim. Eu quero. Não, mas você não leu o texto todo, não. Para você ser meu discípulo. Então, tem duas exigências aqui. A si mesmo se negue. Olha aqui. Sua vontade, mente e emoções devem ser submetidas a Ele. Tome a sua cruz, não é a cruz de Cristo, é a sua. E siga-me. Esse é o caminho. Esse é o caminho que o Senhor nos dá para que nós possamos, de fato, ser tratado ou sermos tratados na alma. Para que você possa ter uma vitória sobre a sua vontade desordenada, mente e emoções desequilibrados, você precisa do caminho da cruz. Senhor, eu nego a mim mesmo, tomo a minha cruz e vou após ti. Se o pecado fez com que nós ficássemos escravos de nós mesmos, aquilo que eu falei, a nossa alma é escrava de si mesma, nós somos escravos das nossas paixões, então, somente o caminho da cruz é que nos liberta desse principal vilão chamado egocentrismo. O problema, quando Deus criou o homem, Ele deu uma personalidade ao homem. Adão tinha um eu, lógico. O problema não é o eu. O problema é o egocentrismo. O homem, depois que ele caiu, ele tem uma doença chamada eulite. Tudo que é ite é inflamação, né? Otite, gastrite, ite, é tudo inflamação. O eu também fica inflamado. O homem tem o eu inflamado. Eulite, ele sofre disso. O egocentrismo tomou conta. Então Deus não quer destruir o eu do homem. Ele quer destruir o egocentrismo do homem. O homem, na sua característica criada por Deus, é perfeita, não tem nada de errado. O problema é o homem separado de Deus, ele se torna o centro. Lembre, tornaram-se os senhores de si mesmos, eles que governam a sua vida. E Cristo veio para fazer essa tão grande salvação, para recuperar isto.
tirar o homem desse estado de independência e colocá-lo no seu estado mais maravilhoso, que é dependência, para que você experimente libertação. A pessoa mais liberta desse universo é aquela que é escrava de Cristo. Essa é a pessoa mais liberta desse universo. Pensemos na própria vida do Senhor Jesus Cristo. E vamos citar pelo menos 2 ou 3 textos suficientes. Então, ele veio a este mundo. E ele veio exatamente nesse mundo para viver uma vida tal que nós possamos observar e entender que esse é o caminho que Deus tem para nós. João capítulo 4. João capítulo 4. João capítulo 4. Apenas um versículo. Versículo 34. Nessa primeira menção. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ou seja, Jesus tinha apenas um único cardápio. Algo que satisfazia o seu coração. Algo que nutria a sua vida. Porque a comida é para nutrir. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Isso significa, eu não vim fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. Pertinho aí, capítulo 5, versículo 30, João. João 5,30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque julgo. O meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. Pergunta, tinha algum problema com a vontade de Jesus? Será que Jesus tinha uma vontade que não era tão confiável assim? Capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas assim a vontade daquele que me enviou. Olha a experiência de Jesus. Olha só, ele veio para fazer a vontade do seu Pai. Que lindo é isso. Não havia nenhum problema na vontade de Jesus. Mas a beleza é Jesus submetendo a sua vontade santa, perfeita, à vontade do seu Pai. Aqui está a união perfeita. Então, Jesus mostrou que a dependência do homem perdida no Éden, ele mostrou como vivê-la. Ele viveu 100% dependente do seu Pai. Por isso que o maior pecado é a independência. E Jesus veio viver de um modo dependente. Não é claro para nós isso? É uma dependência absoluta do seu Pai. Então Jesus está mostrando para nós, sabe o quê? Caminho da cruz. Ele nunca pecou, mas isso chama-se caminho da cruz. A Trindade, ela expressa para nós de uma maneira maravilhosa o caminho da cruz. O Pai fala assim: este é o meu filho, a ele eu vi, ou seja, toda a glória para o meu filho. Isso não é cruz? Não jogue atenção para mim, joga atenção para o meu filho. Aí o filho fala assim: eu não vim fazer a minha vontade, mas a daquele. Isso não é cruz? Isso é caminho da cruz. O Espírito Santo não veio para glorificar a Cristo, ele não veio chamar a atenção sobre ele. Isso é o caminho da cruz. E não há outro caminho para nós, que somos caídos, que não seja o caminho da cruz. Por isso que a Bíblia fala que é exatamente pelo negar a si mesmo, tomar a cruz e ir após ele, que nós vamos restabelecer o princípio da dependência. Entende a implicação da salvação da alma? Isso é maravilhoso. Mas para que nós possamos ir para o encerramento, eu quero mostrar para vocês 3 esferas da atuação da cruz na vida de uma pessoa. 3 esferas, apenas 3. Primeira, Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, a partir do verso 24 aí, acho que verso 25 são suficientes. Mateus 16, 24 e 25. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue,
Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Em qual esfera aqui a cruz está sendo aplicada? No ego. No Mateus 16, 24 e 25. Em qual esfera que a ação da cruz está sendo colocada aqui? Para atingir o ego. Qualquer que quiser salvar a sua vida, ou seja, você tem que sair da centralidade de si mesmo. Quem quiser tomar o caminho e salvar a própria vida, vai perder. Mas quem perder, vai achar. Você só acha a tua real expressão de liberdade quando você for escravo. Quando você verdadeiramente entender o que é tomar a cruz. Então, a primeira esfera da ação da cruz na vida de uma pessoa é atingir o seu ego. Segunda esfera, capítulo 10 de Mateus. Mateus capítulo 10, todos eles falam da cruz. Mateus capítulo 10, versículo 37. Mateus 10, 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Verso 38. Quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Em que esfera a cruz está atuando aqui? Afeições. Afeições. Nada pode nos amarrar. Seja a nossa história difícil, seja a nossa história mais amena, seja a nossa história de frustrações, mas esta esfera aqui, as afeições precisam ser atingidas. As afeições naturais não podem nos governar. O nosso egocentrismo não pode nos governar. A esfera de afeições naturais também não pode nos governar. A cruz precisa atuar. Senhor, eu quero que a tua obra opere em mim. Opere em mim. Eu quero ser uma pessoa totalmente liberta. Que quando você for totalmente liberto da esfera dessas afeições naturais, quero dizer para vocês, independentemente da história do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu filho, você, nessa esfera aqui, quando você experimenta, você vai amar aquele que jamais pode ser amado. Você vai amar aquela pessoa que fez mal para você, porque você está livre, livre para amar. Senhor, opere a obra da cruz em mim. Isso é libertação, gente. E por fim, a terceira e última esfera, João capítulo 12, esfera a ação da cruz. João capítulo 12, versículo, vamos pegar do 20 em diante. É um cenário interessante aqui. João 12, 20 em diante. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ali só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama sua vida, perdê-la. Mas quem odeia sua vida nesse mundo, preservá-la para a vida eterna. O contexto aqui é importante que nós saibamos. Jesus estava no auge do seu ministério. No auge. E de repente, foi tão magnífico o ministério de Jesus que ele atraiu a atenção de gregos. E esses gregos que eram os pais da sabedoria, aqueles que verdadeiramente dominavam tudo aquilo que nós conhecemos como sofia, como sabedoria, foram até Jesus, porque achamos um cara que conhece. Então esse movimento seria o seguinte: nós precisamos colocar esse homem numa plataforma mais elevada para que ele seja conhecido, para que ele seja visto realmente. Quando
eles chegaram e primeiramente foram a Filipe, Filipe e André foram a Jesus. Filipe falou assim, chegou o momento que agora nós vamos mostrar para esses judeus quem é Jesus. A glória vai ser manifestada. Aí eles vão para Jesus. Jesus simplesmente fala assim, chegou a hora. Em verdade, te digo, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Uau! Qual é a esfera da ação da cruz aqui? Glória pessoal. Glória pessoal. Aqueles discípulos possivelmente foram despertados dentro de uma situação porque envolveu todo aquele processo. E Cristo fala assim, não, a minha glória está nesse assunto aqui. Se o grão de trigo que em terra não morrer, fica só. Mas se morrer, aí mostra-nos uma realidade de expressão muito maravilhosa. Quem ama a sua vida vai perder, mas quem odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la para a vida eterna. Então, na esfera do egocentrismo, na esfera das afeições, na esfera da glória, a cruz vem e bombardeia tudo isto. Esse é o ponto. Aqui está o caminho, o processo de Deus para que nós sejamos salvos em nossa alma. Aqui está. E para finalizar, uma última fala minha está em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. E seria uma maneira prática de Deus agir em nós no que tange ao tratamento desses assuntos que envolvem a nossa alma. Capítulo 5, nós vamos ler aqui versículos 3 a 5. Diz assim, e não somente isto, nós lemos esse texto hoje já pela manhã aqui. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança ou paciência, e a perseverança, experiência, esperança. Ora, esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Qual que é o meu objetivo em ler esse texto aqui? Pegar uma pequena verdade que está inserida aqui. A realidade prática, que nós devemos nos gloriar, não, como foi falado, não apenas na nossa justificação, mas nos gloriarmos nas tribulações, porque elas têm um papel pedagogo muito importante na nossa vida. Porque tribulações produzem em nós paciência e perseverança. Então, se você está num processo de ser tratado na sua alma, você é uma pessoa impaciente, uma pessoa que tem várias situações que precisam ser tratadas, você pede para Deus, Deus vai te enviar caminhos para que você seja tratado, para que essa paciência seja produzida em você, de modo prático. Aqui está. Permitindo o Senhor, ainda na conclusão, amanhã nós vamos estar colocando para os irmãos alguns outros pensamentos que envolvem no passo seguinte que vamos dar, para que entendamos o que Tiago quer dizer àqueles irmãos, né? Alertando a eles a viverem uma vida de coerência, está relacionado aqui. Eu sei que foi, irmãos, ou foram muitas informações, muitas situações, mas que o Espírito Santo tenha falado ao nosso coração. Que verdadeiramente a palavra venha ao encontro, e quero finalizar dizendo o seguinte, que a salvação tão grande que nós experimentemos tem essas 3 esferas atingidas. Você foi salvo no Espírito quando você creu, de uma maneira plena, única, instantânea. Você ganhará um corpo glorificado igual ao corpo de Cristo, você será redimido no corpo, isso é instantâneo. São 2 promessas na esfera da salvação. E agora você e eu estamos sendo num processo contínuo, tratados em nossa alma para sermos conformados à imagem de Cristo. Está claro para nós? Esse é o ponto. Então que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Amado Senhor, nós entregamos nas tuas mãos a tua própria palavra. Nós contamos com o socorro do Espírito Santo. Sem ele, o que seria de todo esse tempo?
Senhor, tenha misericórdia. Precisamos que o Espírito Santo nos socorra no falar e no ouvir. Queremos viver vidas tais que de fato expressem o caráter santo de Cristo Jesus. Por Ele nós oramos. No nome dEle, amém.